Bora dar, Diogo. Todos os 4 estão mastigando alguma coisa menos a Saori. Todos os 4 menos a Saori, ou seja, não são 4, mas... Todos estão mastigando alguma coisa pra começar. Tá, meu nome é Diogo Furukawa e vocês sabiam que na febre do ouro o negócio foi tão forte que o prefeito de Seattle largou o cargo dele e foi pro Alasca Catar ouro. catar ouro, é. Virou One Piece, cara. Doideira, né? Então, o cara era, O quanto que é remunerado um prefeito? Tá ligado lá. na época, né, não sei, mas era o William... Nossa, o cara parece um personagem de One Piece, na real. William D. Wood. Sim, Cara, parente do Luffy. o prefeito de Seattle, ele simplesmente largou o cargo, formou uma companhia e foi pro Klondike, né? Klondike, que é o rio. Foi lá pro rio garimpar. Fico imaginando um cara de cartola, assim, tá ligado? Lá com uma picareta. Ele foi atrás do sonho dele, pô. É como eu imagino, todo prefeito pra mim é o cara do Monopoly. Exatamente. Sim. Não, mas o ouro é aqui, ó. É Na bandeja. E ele se deu bem? Não sei. Ainda tá lá tentando. Esse foi quão fundo eu fui nesse fato. Não é como se a gente tivesse esquecido das rapidinhas dessa vez, né, Diogo? E morreu na miséria. E eu sou Marco Bertoncini. Em 1993, um homem identificou um dique. Dique, vocês estão ligados o que é, né? Que negócio que não deixa a água do rio ou do mar entrar numa cidade, né? Tá. Em West Quincy, Missouri, tá? Causando uma enorme tragédia na cidade quando ela foi totalmente alagada pelo rio Mississippi. Para de rir enquanto você fala de gente morrendo, Uma- Marcos. Pelo amor de Deus. Um cara sozinho fez isso, tá? O motivo. Ele queria atrasar o retorno da esposa pra casa pra que ele pudesse continuar vai festando se com os fuder. amigos. Ok. Ok. Cara, não. Apenas não. Ele tá parecendo... Compreensível. É aquele- tá? Não. Compreensível, Saori, compreensível. É o dilema do trem, só que ao invés de ser tipo uma pessoa e várias pessoas, é tipo eu festando, várias pessoas. E um dick no fundo, tá ligado? Parece muito sensato alagar uma cidade pra sua esposa demorar mais 2 dias pra chegar, entendeu? Pois é, e ele fica tuts. Não é piscinão, né? Ai, e ele vai ser solto em 2026, tá? Tá, pera, em que ano que isso Caraca. aconteceu? 93, mano. Ele tá preso até hoje. Meu Deus. É? E tá vivo. James Scott, dá uma olhada lá. Vai. Meu Deus. Meu Deus, a gente tá indo rápido hoje, mas tudo bem. Eu falando como se 93 tivesse sido há muito tempo atrás. Ah, mas foi tempo pra caralho, mano. Não, Faz mas um sendo tempo. que, tipo, todos nós, menos a Saori, nascemos antes de 93. É. Não nasci, não. Eu surpreso que o cara tá preso e ainda tá vivo. Não, mas pô, é 33 anos na cadeia, né? É 33 anos na cadeia. Automaticamente Não, mas eu se tenho que chama de mandar. velho. Cara, eu tenho que mandar uma foto dele pra vocês, cara. Pô, esse cara, ele merecia ser preso só pelo cabelo dele, cara. Manda que eu coloco na live. Isso aqui é um absurdo, mano. Não, mas vocês têm que lembrar que é 93, gente. Mesmo assim. Topetão, hein? Não tô aceitando igual. Ó. Cara, na real, assim, ó, parece que um artefato de IA, tá ligado? Cara, que Aqui que atrás. Ah, sim. Não, o meu Não problema- sabe lidar com. É, parece que a IA Cara, o não meu soube problema fazer não é nem o cabelo dele topete atrás, tá ou o ligado? bigode. O problema é o mullet versão palha. Não, mas é que se o mullet sumisse, ele era uma pessoa normal. Sim. É. Nossa, coisa O horrorosa. mullet dele é tão ruim que eu tô na dúvida se só é a pessoa atrás dele que tem uma barba muito estranha. Parece um guaxinim que tá agarrado na nuca dele, cara. Cara, que bizarro. Meu Deus, mano. Mas Tá. ele tem uma canetinha no bolso, eu achei. Cara, eu acho que isso aqui é IA. Né? Também tô achando. Não, dá uma olhada lá, tem o julgamento dele e tudo. Essa geração IA, essa geração IA. Alguém me explica como é que faz pra eu chegar no meu barbeiro e pedir pra ele cortar assim? Eu acho que Pediu pra primeiro... ele não cortar assim, né? Qual que é a Corta instrução? tudo menos aqui atrás, ó. Primeiro ele vai te oferecer um implante. Daí tu espera um bom tempo. Sem bullying. Ó, isso é calvofobia, É. Sim. né? Mas, tipo, não tem... como é que você explica pro seu cabeleireiro fazer isso? Então, faz tudo normal até chegar uma altura em que meu cabelo vira palha do nada. Talvez ele tenha passado a chapinha meio errado. Nossa. Meio muito errado. Ele brigou com a chapinha venceu. Essa é a impressão que eu tenho quando eu vejo esse cabelo. Ó, não dei a foto ali também de como ficou a cidade. Por que eu tô rindo da tragédia, cara? Só a cidade alagada, pô. Depois que tu matou o Papa, É. Morreu alguém ou só quebrou coisas? Se só quebrou coisa, beleza, tá ligado? não, virou um piscinão mesmo. Nossa senhora, mano. Cara, como ele fez isso? Meu Deus. Uma pessoa fez isso. Caralho, mano. Certo, ele só puxou a pecinha que faltava assim. Né? A pecinha que falta. Acho que precisa de mais segurança também nesse dia, porque não pode ser tão fácil fazer o que ele fez. A tampinha do ralo. Mas...
Meu Dick da Deus. Shopee. Caramba. Cara. Ah, banda Saori Cruz. Ok, eu sou a Saori Almeida, eu vou dar uma roubadinha no teu tema, mas talvez eu não dê tanto spoiler. Mas vocês sabiam que a Disney possui o número exato do tamanho do pé da Cinderela? Tipo, por Casos motivos decimais, de assim, plot? tipo... Não, um tamanho normal, mas chutem qual é o tamanho do pé da Cinderela. Eu não sou desse, eu não sou 33. desse ramo de fetiche. 33. Porra, eu te odeio, cara. Você cravou 33? Caralho, trava. 33. Nossa, que pequeno. Sim, Pois é, mas nem a Cinderela, né? 3 números menor que o meu. E eu tenho um pé muito pequeno. Pô, mas... É aqueles fetiches de pezinho pequeno? Isso é coisa de asiático, né? Sem querer ofender, Diogo. O primeiro... Não, Diogo, veja bem. Não. Fetiche asiático é outras coisas, gente. É tentar... Não. É, a Cinderela... Ah, deve ter 13 ou 14 anos, né? Tudo na Disney pedofilia. Acho que ela Impressionante, tinha 16. É, ela não tinha 21. A Elsa é a mais velha e ela tem 21. Ela é a mais velha. É, Caramba. e ela tem 21 A anos. Disney tem um critério bem parecido com o Leonardo DiCaprio, né? Na hora de escolher as princesas. Aham. Só piora. Inclusive, eu acho que o DiCaprio tá com a primeira mulher que passou dos 25, né? Ah, é? Eu vi alguém postando, olha Caramba, só, uma mulher vai Ó, isso é um sinal de completar crise. É um homem Isso é um mudado, sinal né? de crise, isso é o Caraca, apocalipse chegando. É um homem mudado. 25. Ela vai completar 26 e ele não chutou ela ainda. Já estamos no último Papa. O DiCaprio não chutou a mulher. É o fim dos Nós tempos, chegamos é o no fim dos 25. tempos. Acabou. E a Disney tá pegando tá colocando uma princesa que tem a maior de idade. Então, E pode legalmente na beber verdade, e se eu dirigir, puder sei lá. fazer uma rapidinha dupla, E lá que vem. já que eu falei da Elsa. Se você aguenta. É. Mas vocês sabiam que a Disney só não colocou a Elsa e a Anna de Frozen na franquia de produtos princesas Disney por causa da Elsa? Por quê? Porque ela não tem príncipe? Não, porque a Elsa não é princesa, ela já é rainha. Ah, A é Ana também. verdade. Então, teoricamente, Então, não peraí. entra como O que, princesa. o que eu vi, elas não entraram, tipo, só porque era muito mais lucrativo elas continuarem sendo só Frozen. tá Não, ligado? também. É. Mas, tipo, por exemplo, a Merida de Valente virou a Mulan, e a Mulan, eu acho que é a única princesa que Não é entrou princesa? por honraria e, tipo, salvei a China, então eu virei uma princesa. Algo assim. Tá. Mas a Elsa e a Anna já E a viraram. Moana? Moana ainda não é princesa. Ela mesma diz isso no filme 2. Se quiserem Eu comprei os brinquedos pra Catarina lá, escrito Princesas da Disney. Tinha a Moana lá. Assim, se vocês quiserem um spoiler de Moana 2, eu posso dar, mas tudo bem. Talvez a gente esteja botando o carro na frente dos bois aqui. É, eu roubei, Exatamente. eu roubei o assunto do Diego. Tem alguém antecipando aqui? Ó, Não é galera, como se eu tivesse esquecido rapidinho, eu só pego um mini factoide que eu tinha pesquisado. E você disse seu nome? Eu não lembro se você Disse disse. sim. Calma. Eu sou Diego Kerber. Calma, Saori. Galera, e o meu assunto de hoje? Eu perdi ele. Peraí. Onde foi a tab que eu coloquei ele? Peraí. Achei, consegui abrir aqui, ó. Vê se vocês reconhecem esse discurso, essa entrevista que é muito famosa. Quer ver? Saca o som. And I want to say this to the television audience. I made my mistakes. But in all of my years of public life, Nixon. I have never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Esse é o famoso discurso I'm not a crook, do Nixon dizendo que ele não é... Qual a tradução boa pra crook? É trapaceiro? Vigarista. Vigarista. Eu não sou um vigarista. Inclusive, por algum motivo, acho que o Trump fez alguma referência a isso de novo, né? Ele dizendo que ele também não é um crook. Mas o ponto é... Vocês sabem onde é que é? Isso aqui aconteceu quando a batata do Nixon já não tava mais do que assando. Ela já tinha assado e grudado na forma. E você vai ter muita dificuldade de limpar. Tipo, a coisa já tava... Eu limpo, eu jogo fora. Era mais ou menos... o negócio tava assim. O que tá acontecendo aqui? Avançou muito o escândalo de Watergate, tanto que mais ou menos nessa época o Nixon tinha dito, cara, se meu avião cair, o Senado vai até achar bom, porque daí não precisa mais me empichar. Então, tipo, tava assim. Me empichar. Não precisa mais fazer impeachment se eu morrer. E aí, vocês sabem onde aconteceu esse diálogo histórico? Na Disney. Nice. Quem tá vendo a live já deve ter reparado que eu tô num site. I'm not a crook. Tipo, Cara, o Nixon tá... tipo, Nixon, você vai ter que falar agora, porque a imprensa tá em cima, tá estourando o rolê. Onde é que nós vamos Com o fazer? Mickey do lado. Vamos na Disney, que eu quero explicar. Ele escolheu Ele ir por foi lá? pra Disney. A pra conferência me foi... disse que a Mickey A Mickey. e o Minnie estavam do lado, assim, um de cada. Aham. E ele escolheu fazer no resort da Disney. Ah, eu achei Fazer que ele essa tinha entrevista. sido tipo assim, ele Não, tava lá Mickey e não tem
tá atrás dele. Imagina o Mickey no fundo assim. Não é igual o discurso recente do Trump lá com o Coelho da Páscoa junto. Isso. Não, o Trump, na verdade, é mais esquisito. É aquela vez que ele fez chamou a imprensa pra falar na frente do que? Era um estacionamento de um motel? Não. Era o... Foi depois das eleições de 2020, não é? Isso. Que eles marcaram... Num lugar nada a ver. Era pra ser num hotel, só que era um lugar... Tipo, era o estacionamento de uma loja de... Ferramenta? planta, assim, ferramenta. Isso. Só que era só... tipo, o nome era parecido. Foi um erro, eu acho, de... Tipo, vamos marcar, sei lá, no Mercury, tá ligado? É. Só que daí você marca no Mercury Hot Dog, assim. Sim. Tipo isso, tá ligado? E o melhor de tudo é que mesmo, provavelmente depois que eles perceberam o erro, continuou acontecendo. A conferência foi no Foda-se, estacionamento vai do ser nada. ali mesmo, vai. É toda uma estrutura palanquinho ali e tal, e os repórteres em torno, eles estão, tipo, no estacionamento. Uhum. Se chovesse, tinha que cancelar o negócio, por exemplo. Depois ele leva um tiro e não sabe por quê, porra. Acontece. Então, senhores, esse aqui é o Você Não Precisa Saber podcast. Se vocês estão achando estranho que eu tô citando um evento histórico muito impactante e a Disney, se isso foi estranho ouvir uma vez, se prepara, nesse programa vocês vão ouvir isso 2 vezes. Então, olha só, esse programa de hoje vai lembrar um pouquinho do que era a ideia original do podcast que eu falei com o Diogo um ano antes desse podcast realmente acontecer. Meu Deus. A gente tinha uma outra ideia, a gente tava discutindo o que a gente queria fazer, mas tava discutindo o que a gente ia fazer. E uma ideia que a gente teve era fazer um programa em que fazia conexões muito absurdas entre coisas que você não esperava que tinham uma correlação. Tipo os lançamentos do Twice e as vitórias do Flamengo. You make me feel special. Quê? Lançamento do quê? Tem um time de futebol que todas as vitórias deles são meio que sincronizadas com lançamentos de K-pop. É incrível. Caramba. Sério? Aham. Tem um time de futebol, você falou do Flamengo. Eu só lancei. Ah, entendi. Eu só Tá, lancei tá. o Flamengo. Mas eu gostaria de Manda dizer... pro Napolitano, bota pro Napolitano. É Sou eu, cara. Daí tá lá ela no Napolitano, Não, mas Aqui no Napolitano. Não deu. A ideia era, tipo assim, eu lanço um assunto, o Diego lança outro e a gente, tipo, vai de um até o outro. Era isso? Não, eu acho que era... Se eu não me engano, era um começava de uma coisa, aí o outro tinha que achar uma conexão. Tá, Aí eu dizia que era a próxima coisa, você tinha que achar a próxima. Tá, e a gente tá. via onde a gente terminava. Uma É coisa o assim. minigame da Wikipedia versão podcast. Dá Isso, muito exatamente. trabalho. Ia dar Ia trabalho. muito é. trabalho. Ia ser ao vivo o negócio, pô? Não. Não, ia ser Ah, tá. editado e tal. Coitado do editor. Pesquisa toda feita antes Ah, também. tá. É, e aí, felizmente, a gente veio pra esse formato em que a gente mal pesquisa, não tem fact-check, a gente bebe e come esfirra. Eu só vou dizer que muito hoje eu vou melhor. devagar pra caramba, porque eu tenho vários factoides sobre a Disney. Então, mas vamos lá. Por que eu tô trazendo a Disney? Vamos ver se vocês adivinham onde é que eu vou parar. Talvez o Diogo, porque acho que ele ouviu, já sabe mais ou menos onde eu vou parar. Mas eu quero ver se a Malu... A Malu. A Malu tá no chat. Vamos ver se a Malu, Malu tá que te tá no convidando, chat, a gente espera tu chegar. a Saúde e o Marcos, eles vão adivinhar onde que a gente vai parar. Tá. Olha só. Antigamente, os filmes da Disney, eles usavam uma técnica super trabalhosa e super chata. Que envolvia, eles chamam de cel, que é porque é um encurtado de celuloide. Porque como é que funcionava? Você tinha que você fazia um traço inicial, o desenhista fazia um storyboard, decidia, beleza, essa é a sequência de coisas. Aí depois fazia um traço um pouquinho mais caprichadinho já mais próximo da arte final. Aí ia lá, testava, ver se ficava bom. Ok, tá legal. Testava pra ritmo e tudo mais, né? Se tem quadros bastante. Lembrando que você precisa de pelo menos 12... Se eu não me engano, eles trabalhavam com 12 imagens por segundo. Eu acho que a primeira animação da Disney, assim, longa-metragem foi Branca de Neve. Eu acho que demorou 3 anos e meio pra ficar pronto. Era horrível. O custo e o tempo era muito alto. Beleza. Então eles faziam a arte, depois que tinha mais ou menos essa aprovação, eles iam fazer os frames que faltavam, que às vezes tinha intervalos que você precisava pôr mais para fechar o ritmo e tudo mais. Depois que isso tá pronto, aí entra porque que a técnica se chamava cel. Porque você pegava um papel de celuloide transparente, colocava em cima das artes anteriores, desenhava de um lado as bordas, girava o papel, pintava colorido do outro. Esse celuloide ia ter o teu personagem desenhado no nada, né? Flutuando num lugar transparente. E aí, quando você queria fazer os frame a frame do filme, o que você colocava? Você colocava no fundo, um fundo opaco, pintado, tipo um fundo da floresta, Estático. ou seja lá. O fundo da animação. E aí você colocando celuloides de todos os personagens que estavam participando e qual era o frame deles que ia ser usado. Então você colocava vários papéis, um em cima do outro, batia uma foto. Fazia um Sim, frame, tá. fazia o filme. Tirava todos os celuloides, colocava o próximo frame, foto. Cara, é por isso que levou 3 anos pra fazer esse primeiro Qual será o longa-metragem. pior? Esse processo ou o stop motion? It was at this moment that she knew. She fucked up. Cara, eu acho que Esse processo, pô.
Imagina, você tem que... Porque você primeiro teve que desenhar uma primeira vez. Ah, não, aí depois eu não você tava teve que contando passar todo pro o transparente. pré-processo, só essa questão do Apesar que movimento. Stop motion, tipo, você vai ter o mesmo trabalho, só que com escultura, tá ligado? Você tem que fazer uma escultura, eu acho que é pior do que fazer um desenho, É. inclusive. Acho que stop motion é pior, hein? Stop motion. Não, mas Ok, stop devaguei. motion, tu tem boneco certinho ali. Ah, você Daí só tu quer move ele mudar- um pouquinho, tu mexe um pouquinho só. Só vai Você vai ter ajustando que ali. mexer a cabeça deles. Né? É, agora, Devaguei, sei lá, o devaguei. Mickey piscando, tá ligado? Tu vai ter que desenhar a cara dele inteiro só pra ele mudar, sei lá, 3 pixels assim, pic, tá ligado? Isso explica, Mas inclusive... um boneco piscando, ele também vai fazer isso. Você vai ter que mudar a cabeça dele várias vezes. Você vai ter a cabeça dele começando a fechar o olho, a cabeça dele com o olho fechado. Pois Aí é, mas você daí o tem que resto do corpo desencaixar- foi desenhado também, não foi? O que? No desenho? Agora me Não, perdi. eu tava falando do stop motion. Eu criei uma boa igualmente discussão. difícil, né? Você tem que ficar encaixando a nova cabeça, a cabeça piscada e a cabeça mas não daí piscada. tu ajusta uma área bem menorzinha, pô. É tipo, Ok. sei lá, o cara fechando e abrindo a mão. Mas é que você tem Eu criei o caos, eu vários tiro cabeças, vocês dele. Volta pro assunto. tá ligado? Tá, mas de um só, entendeu? Tipo, fazendo um Mickey piscando. Vai ter o boneco do Mickey todo parado, eles só vão ajustar, sei lá, o olhinho dele. Beleza. Não. Vai ter várias cabeças do Mickey que você vai ter que fazer piscando, tá ligado? Porque não é uma massinha lá que você vai mexer. Ah, tá, entendi. Você vai ter Tu que não fazer ajusta no todas. boneco, eles fazem... Não, eles... Eu acho que depende. Eu acho- Depende do stop motion. assim, mas eu acredito que eles têm a cabeça em geral, piscada, a cabeça de olho aberto, e eles encaixam a cabeça e põem a De próxima. volta para o assunto. Mas como eu dizia, complicado como a nossa discussão era, como era feito o rolê lá, era complexo. E então você tinha que fazer todo esse processo pra você fazer um filme. E, mano, a Disney quase quebrou em alguns momentos por causa do custo de produção deles. Eles tinham muita dificuldade de produzir as coisas por causa dessa lentidão toda pra fazer. E isso explica porque tem aqueles compilados de vários personagens da Disney dançando igual. Vocês já viram? Sim. O motivo é, você tem um modelo pronto dançando, você desenha o outro em cima e economiza tempo. Eu tenho até os exemplos, se vocês quiserem. A última dança da Bela e a Fera e da Bela Adormecida são a mesma. Em Robin Hood e o Mowgli dançando com o Balu são a mesma dancinha E também. eu acho que desses dois que você citou, tem... Ah, não, isso é o Robin Hood, mas acho que tem um terceiro além desses dois. Tem tipo uns 3 que dançam igual a esse aí do... É sempre um ursão. O né, Mowgli, o... Acho que não sei se é no 101 Dálmatas tem alguém que dança igual. Cara, é uma sequência. Tem tipo 3 ou 4 que dançam igual aquele. Eles reaproveitam muito essa dança aí. Aristogatas. É. Beleza. Então, tipo, a Disney teve momentos que ela realmente quase quebrou por causa do custo de produção. É Aí foi introduzida uma tecnologia chamada Xerox. E aí o que fazia? Fotocópia, Xerox é o nome de uma empresa. Isso, a fotocópia. Chata pra caralho, pô. Mas a fotocópia, que ela foi introduzida ali... Pô, agora eu esqueci qual é, mas ali dos anos 90 pra frente. Acho que o 101 Dálmatas é o primeiro que usa Xerox, se eu não me engano. Ou já estavam usando Xerox nessa época. Faz sentido, né? Mas... 101. Ai, que Senão ia ser tipo 11 dálmatas. Ou 3 Dálmatas, que é o que o orçamento cobre animar. Mas... 3 dálmatas e muitos Xerox. Só que daí o Xerox tinha um probleminha. Como é que ele funcionava? Você tinha o desenho ali original, e aí ao invés de você ter que passar a mão a linha, agora o Xerox imprimia já o personagem no celuloide. Então você já tinha as linhas, agora você só precisava pintar. Você pulava uma etapa, basicamente. Você não precisava mais fazer as bordas. Só que o Xerox tinha um problema, que ele só fazia em preto. Então ele só fazia bordas pretas e fazia elas meio grossas. E ele puxava mais do que só as bordas. Então, se vocês assistirem 101 Dálmatas, tem várias cenas que você vê resto do traço inicial de lápis. Sabe quando você faz? Faça uma bolinha. Aí depois desenha um rosto em cima daquela bolinha. E aí você apaga aquele restinho de traços, né? O 101 Dálmatas, Amplifica isso. ele puxa isso às vezes. E imprimiu também. Então, o 101 Dálmatas, se você olhar, tem várias cenas que tem sujeirinha de resto do esboço inicial. Virou conceito. Então, eu juro pra você que quando eu vi esses negócios, eu jurava que o 101 Dálmatas era tipo, era escolha artística. Ele ser assim, meio sujinho. No final, de eles só tatuagem na cara. Eles só perceberam no final da produção e disseram, vai ser conceito. É isso aí. Então, tipo, tanto que tem os puristas que reclamam de 101 Dálmatas que a Disney já tava decaindo na qualidade da arte. Tudo errado. Por 2 motivos. Por ficar sobrando traço. E o segundo é que o Xerox possibilitou reaproveitar muito material. Porque você fazia um dálmata numa posição... Fazia 5 posições de dálmata. E aí xerocava e fazia esses 5 virar 100 na tela. Cara, imagina, Reposicionava eles, imagina entendeu? a demora pra desenhar 101 dálmatas, Foi uma cara. piada, mas realmente É exatamente isso que acontecia. possibilitou 101 dálmatas. Exato, porque senão ia ser 5. E 5 que eles repetem o frame. Então, se você começa a procurar, você acha vários dálmatas que estão iguais uns aos outros. Inclusive, essa técnica de celuloide, é por isso que em desenho velho você sabe que uma porta vai abrir ou que uma parede vai quebrar. Porque uma parte da parede tá com uma cor levemente diferente. Isso me lembra Resident Evil.
Que Resident Qualquer coisa que é interagível no mapa, digamos assim, É outra cor. tem uma cor diferente, tá mais... É um pouco destacado. destacado. No caso do Resident Evil, além de limitações técnicas, né, do resto do cenário, às vezes não ser do mesmo material que o que você vai mover, o Resident Evil às vezes usa isso pra ajudar o jogador a achar o que ele precisava achar. Ah, sim. Só que, por exemplo, você tá vendo ali perna longa, e aí no meio das pedras tem uma pedra que tá um pouco mais clara que o resto das pedras. Você sabe que ela vai explodir ou vai sair voando. É porque aquela pedra tá numa camada acima do fundo e tá dando uma diferença de cor. O pintor não conseguiu fazer exatamente da mesma cor do fundo. Nossa, eu vou ter que assistir todos os filmes da Disney de novo pra ver isso, que ódio. Então... Mano, eu duvido muito que a esse estágio vocês dois sabem onde eu vou parar. Eu tô ainda Pois no é, desenho eu tava hoje. esperando a pergunta agora. Eu tô ainda no contexto. Vocês não vão acreditar onde termina essa história. Mas vamos lá. Então, tá acontecendo tudo isso, expliquei como funciona o Xerox, só que pra Pequena Sereia, por algum motivo, por algum motivo não, né? A direção artística e os produtores disseram, nós não podemos a Xerox. Porque a gente quer fazer esse filme ficar muito fluido, as bolhas ficarem muito legais. Todos os personagens, quando se movem, eles têm que mover bolha. Sim, são peixes, o que precisa de uma fluidez dupla. E aí, qual que é o problema? Qual cor que é a bolha? Não tem no cor. fundo Branca? azul. Ela vai É ser a branca. ausência de- Você vai desenhar... Ah, não, tá. Mas no filme ela vai aparecer fundo azul, ela vai ser uma coisa branca. Sim. Eu acabei de falar que o Xerox ele faz bordas pretas. Ah, não, eu vou ter que procurar O isso. que aconteceu? Não dá pra xerocar as bolhas. Nossa, tiveram que fazer cada bolha. E como as bolhas vão ter que estar no celuloide pra elas serem móveis, isso quer dizer que toda bolha do filme inteiro precisa ser desenhado por uma mão humana. Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro. A vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci. Pra Tá, ideia Eu de achei ser. legal. Peraí. Tortura, mas legal. Ninguém pensou em usar carimbo, pô. Cara, então, aí já não sei, daí tu Não vai discute fazer com ele. Ah! Mas ainda assim, até porque as bolhas têm tamanhos, formas diferentes, Nossa, eu tô deformam, não sei, sei Eu lá. tô lembrando das cenas de A Pequena Sereia. Alguém muito se demitiu depois desse filme. Né? Ah, os caras desenham 101 dálmata, não vão desenhar 101 bolha, porra. Faz Mas um aí que carimbo tá, aí. não, eles xerocaram 5 dálmatas, segundo a gente, e fizeram virar 101. Você não cara que nunca aparece mais de 20 dálmatas? Vocês nunca ficaram irritados com isso? Não, eu nunca... sei. Porra, eu era pequeno, 101 dálmatas. Daí eu, caralho, vou ver cachorro pra caramba, né? Nunca aparece mais de 15 dálmatas na tela. Eu tenho certeza que o Marco Cadê o foi a resto? criança chata que contou. Mano, o Marco é o único cara que fez fact-check de 101 dálmatas. E ainda teve o segundo filme que foi 102 dálmatas. E eu contei no máximo 25. É, cadê o outro aí? Cara, então, aí olha só. Depois o Xerox ia ganhar uma técnica que ele faria cinza também. Mas ainda não resolveu o problema, que tinha que ser branco. Pra ter a borda perfeitamente branca, ia ter que um ser humano fazer com tinta a bolinha branca. Mas o Ocidente tem uma solução quando ele precisa de trabalho manual. Em escala de repetitivo. Manda pra China. E principalmente barato. Ah, não. Que é a China. Caramba, A naquela pequena- época já? Aquela época. É 89, né? Ah, tá. Então. A Pequena Sereia é um filme em que eles colocaram chineses para fazer as bolhas. Eles encomendaram todas as bolhas do filme para um estúdio chinês desenhar, empacotar, mandar de barco para os Estados Unidos para daí eles usarem. Cara, Inclusive, Calma, se você der um elabore zoom o em cada bolha, empacotar não as é bolhas. me ajude. Made in China. Não, tem um pedido de socorro, tá ligado? SOS. Então, daí no Brasil não ia dar certo porque só o tempo em Curitiba que você ia ficar preso. Cajamar, tá ligado? Então, aí agora vem. Ah, não, acabou. Então, mas aí vem um ponto. Onde nós vamos parar? O filme quase atrasou. Por que vocês acham que a Pequena Sereia quase atrasou? Inclusive, eu posso fazer um adendo. Ah. Uma das eras... É que existem 3 eras de princesas da Disney. Tá. Uma das eras... se eu não me engano, é a clássica e a renascença. Ela demorou muitos anos entre a Bela e a Fera e a Pequena Sereia pra lançar alguma outra princesa. Não acho que seja a Pequena Sereia, até que ela foi bem, tá ligado? não, foi. eu acho que o filme que quase... O pior resultado aí, a princesa que mais ferrou a Disney foi a Bela Adormecida? Tem um que é um sucesso de... Ó, a Bela Adormecida é famosona, pô. Mas É ele- das primeiras ele- do clássica. Ela foi a última da era clássica. Então, eu acho que a Bela Adormecida, eles ficam quase décadas sem fazer princesas depois dela. Porque ela foi um... Foi a Bela e a Fera. Foi a Bela Fera. Sim, depois veio a Pequena Sereia, se eu não me Tá. engano. Mas tem uma que quase quebra eles, eu acho que é a Bela Adormecida, porque eu lembro que é uma bem clássica. É porque ela, do ponto de vista artístico, é bem elogiado, mas o roteiro é meio ruim, Meio? não foi bem, o filme não foi bem, e aí eles ficaram um tempo sem fazer princesas. Meu querido, o nome chama A Bela Adormecida.
Ela tem 18 minutos de fala no filme. Ela é a personagem que menos fala. Então, mas se você for ver É bom. a crítica... Dormiu o tempo azar- inteiro. Primeiro, eu tenho inveja dela agora. Já se tornou minha princesa favorita, inclusive. Depois de outra princesa que depois eu vou tirar onda. Mas, beleza. Por que a Pequena Sereia teve quase um problema de escala? Porque as bolhas quase não chegaram a tempo. Não, eu achei que ia ser algo nada a ver com as bolhas agora. tá Tipo, ligado? sei lá, foi Você preso criou pela todo um clima. alfândega. Não, lembra que a gente começou falando da Disney. Tá. Falando de princesas da Disney. A Pequena Sereia quase atrasou, porque o estúdio ficava numa região próximo da Praça de Tiananmen, em 1989. Daí eu já não tô sabendo elaborar. Aquele cara na frente do tanque tava O cheio cara na de frente- bolhas na Era ele que sacola tava dele. levando as bolhas, porra! Não, mano. Gente, a Pequena Sereia quase atrasou por causa daquele caos na frente da Praça de Tiananmen. Aquele massacre, né? Inclusive, um abraço para toda a audiência da China que a gente acabou de perder. Né? Que agora esse podcast não está mais disponível da China, do nada! Mas o massacre que aconteceu na Praça de Tiananmen, o estúdio ficava naquele quarteirão Caramba. e eles não conseguiam mandar as bolhas. Caralho. E aí atrasou o envio das bolhas e isso tava ferrando com a escala do filme. Mas o massacre da Praça de Tiananmen quase ferrou com a Pequena Sereia. Cara, acontecendo um massacre e os caras da Disney, Eu não porra, cadê lembrava minhas disso. bolhas, velho? Eu só quero minhas bolhas. Exatamente. Tinha um executivo lá dizendo: grandes coisas chinesas, tem mais 1 bilhão desses aí, eu quero minhas bolhas. Aqui as minhas bolhas na minha mesa e agora. Bolhas, bolhas, bolinhas e bolhões, olha as bolhas, minhas bolhas. Minhas bolhas. E o curioso é que falamos o Pequena Sereia, ele ao mesmo tempo querer usar a técnica velha, não queria usar o Xerox, né? Continuar na técnica mais antiga e tal, na manual e tal, que é bem fácil, né? Trabalho mal remunerado chinês pra fazer manual, beleza. Mas ao mesmo tempo ele é o primeiro filme da Disney e daí se tornaria o último a usar a técnica do Xerox também, porque ele é o primeiro filme da Disney a usar a próxima tecnologia, que era assistência por computador, desenvolvida por uma pequena empresa na época chamada Pixar. E ele tem uma cena feita em computação digital e ele se torna ele é a virada. A Pequena Sereia é o último na técnica do Xerox e dali pra frente a Disney passa a usar a computação pra fazer as animações deles. Não me deram as bolhas no momento certo, quase atrasou meu filme, ia ficar no prejuízo. Chega! É hora de IA. Basicamente. Quer 101 dálmatas? Quer 301 dálmatas? 401 dálmatas? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Toma aqui o teu meu dálmata. E cara, eu fiquei muito em choque quando eu vi essas duas coisas sendo conectadas. Eu não esperava ver a Pequena Sereia e a massacre da Praça de Tiananmen encadeados numa sequência de, tipo, um impacto pro outro. Então, pessoal, acredite se quiser, numa mesa que tem 3 caras barbados e a Saori, a gente vai falar de princesa da Disney. E não foi a Saori que trouxe o tema. Eu quero falar de princesa da Disney. Literalmente meu sonho de princesa acontecendo hoje. Então, eu peguei esse que era... Apesar de que a linha que estamos seguindo com a princesa da Disney é um pouquinho curiosa. não, beleza. Tipo, eu sei a história toda triste, mortífera e cruel da Mano. Pequena Sereia lá na história real. Tem Posso te contar quanto tu quiser. Cara, tu é muito nerdola das princesas, cara. Tô de cara, mano. Eu sou uma garota. eu nasci, a Bela e a Fera já tava tocando na VHS, entendeu? Existem alguns padrões que se Eu seguiram. não sei dizer se isso é misógino ou não. Pois é, né? exatamente. Não. Pisa em ovos, pisa em ovos. Não, mas... Patriarcado, talvez. Não, mas se é uma mulher falando, não pode ser misógino. É verdade. Pode sim. Não. Aí eu já discordo, pode sim. Ó, esse era o principal, mas daí eu peguei várias outras pequenas coisas de princesas da Disney. Porque, tipo, realmente tem muita bizarrice além do massacre muitas da coisas. Praça de Tiananmen. que circunda Nenhuma elas. delas tão trágica. Não, eu acho. nenhuma... Quase, mas nem tanto. Uma quase. Mas, ó, só ficando na própria Pequena Sereia, curiosamente, ela é a única que tem um filho. Filha, Pequena Sereia 2 é muito bom. A Melody é incrível. Só tu acha esse negócio, porque É tipo, muito bom. Eu vou defender a Pequena Sereia 2 até o final da minha vida. a Saori agora é 300 de Esparta, tá? Eu ia comentar aqui. Muita gente não sabe que ela tem um filho, porque, tipo, ou filha, porque o filme foi um flop tão absurdo que a Disney disse, beleza, a gente não vai mais fazer. É muito Filhos. bom, cara. A gente não vai mais botar Cara, princesas com a filhos. Ariel teve um plot twist na vida, porque ela teve que aguentar uma filha que era igual a ela, só que ao contrário. Mas É incrível! É o karma, né? Tipo, é o... Sei lá. É o filho rebelde que... E daí a gente descobre, que não é canônico, mas que a Úrsula tem uma irmã também. Quem que é Úrsula, mano? É Porra, a bruxa é a da... vilã. É a vilã. É a bruxa. É a vilã. Da Pequena Sereia. Da Pequena Sereia. A Tentáculos. Tá. Que, inclusive, falando em economias, né?
ela, apesar de ter tentáculos e ser um polvo, ela tem 6 pernas. Sim. Porque animar 8 era muito caro. Nossa, muito difícil. Era muita perna pra fazer. Mas pior que é sério isso. É sério. Não, eu boto fé, dá boto fé. trabalho pra caramba. É o mesmo motivo pelo qual o Super Saiyajin 3 do Goku dura tão pouco. Tu já viu essa Aquele história? cabelão lá. Porque era muito difícil desenhar o cabelo do Super Saiyajin 3. Nossa, eu preciso dizer que eu tô muito aliviada que a gente vai entrar nos factoides mais aleatórios das princesas da Disney, Não. porque eu não sabia pra onde tu tava Não, indo. agora nós vamos pra coisa... Bom, eu Yes. acabei de ir pro Goku e nós temos que voltar pro Princesa da Disney. Então, Seria o Goku uma princesa? o Goku é um dos motivos que o Super Saiyajin 3... O Goku não, né? Mas o Vegeta com certeza. Sim. Eu ia usar ele pra voltar, Diogo. Para. Desculpa. Calma, não vamos falar. Mas o motivo... Pode cortar isso depois. Uma das coisas do plot do Dragon Ball é que o Super Saiyajin não aguenta muito tempo na fase 3 e daí ele tem que sair. Mas não, mano, dá muito trabalho desenhar o cabelão dele com muita mecha. abraço pra e quinta aí, série. E aí é uma baita desculpa. Não, acabou aqui a energia dele, ó, acabou. E sim, daí nós temos o Príncipe Vegeta e agora voltamos pras princesas, que é a nossa conexão pra voltar pra Disney. Mas, e aí, por exemplo, você chegou a ver por que ela é ruiva? Por que a Ariel é ruiva? Ai, faz muito Não era tempo só que eu pra vi isso, eu não vou diferenciar ela lembrar. da- Sendo sincero, eu já vi, mas eu não vou outro lembrar. boneco? Não um boneco, De outro mas boneco, de tinha, outra- tinha acabado de sair um filme. Ela é irlandesa, não? Não. Não sabemos. Ela tinha saído não fazia muito tempo um filme com uma sereia. Como é que é o nome dele? Peraí. Eu tinha visto que ela tinha sido feita, ó. Ela foi feita ruiva pra extinguir ela da Madison do Splash, que era outro Isso, filme exato. Splash, um filme que que era... a Disney lançou. Isso, que não foi poucos não deu muitos anos antes dela. Aham. E com o Tom Hanks e uma pessoa loira que eu não lembro o nome da mulher. E, de novo, era um roteiro de sereia. E eles não, vamos fazer uma sereia um pouco mais diferente pra não parecer que é duas Que é a mesma sereia personagem, ruiva é. em sequência. Que, tipo, Inclusive, Não, doce há pouco sereia tempo loira, atrás né? saiu Isso, Betzel. um filme de uma garota monstro que tem uma sereia que é a vilã e que é a cara da Ariel. tornar um vilão? Mas a Ariel agora não é negra? Ah, não, no live action sim, mas... E assim vai indo. Tô me perdendo já. Parem de trocar todos os personagens. Eu não sei mais quem é quem isso aqui. Inclusive, já que a gente tá nesse assunto de factoides aleatórios sobre princesas, sabia que só existe 2 princesas canhotas? Isso é uma coisa que eu já reparei. Vocês já repararam como vilões são canhotos? Sim. Não. Não sei por que nunca. diabos na ficção adora ter vilão canhoto. Cara, de Mão falar do que eu diabo. nunca reparei na... Comunista! E é por isso que daí Qual você mão que mencionou é? que ela é canhota, né? Tipo, por exemplo, o Sephiroth do Final Fantasy VII é um canhoto. E volta e meia eu tô assistindo as coisas, aí eu vejo que o vilão puxa a coisa com a mão esquerda e diz, mano, qual é o problema que o pessoal tem com os canhotos, tá ligado? E curiosamente, uma das princesas que são canhotas é a Mulan, que é a única princesa que virou princesa na franquia Princesas Disney por honraria de salvar a China. A outra é a Tiana. A Pocahontas, não é? A Tiana da Princesa e o Sapo. Ah, tá, esse eu não vi. A Pocahontas não, mas ela é a primeira princesa que tem uma tatuagem. Não, mas ela não é... Ela também... Ela não é princesa. Tipo, ela é princesa ela é. por honraria também, não? Não, teoricamente ela é a filha do chefe. Ah, tá. Justo. Peraí, cadê meus outros factoides que eu perdi? Mano, subiu minha tab aqui. Inclusive, já que a gente tá... Posso mandar um... Já Posso mandar que a um gente aqui, tá nessa pausa, Ah. vocês sabiam que a Branca de Neve tem uma estrela na calçada da fama de Hollywood? Ah, por causa da Disney também, né? Sim, é porque, querendo ou não, ela foi o primeiro... Eu esperaria que sim. Tá, Não, ela ganhou o Nobel da Paz em 83, tá ligado? É porque eu tinha pesquisado, mas não vou lembrar agora, que tem várias etapas pra você ganhar uma estrela na calçada da fama. Só que Branca de Neve foi o primeiro longa-metragem animado da Disney e, se eu não me engano, o primeiro filme animado a cores da história. Alguma coisa assim. caralho. Então, tipo, em questão de tecnologia, meio que se pagou o negócio. Mas, porém, entretanto, todavia, se eu não me engano, A Bela e a Fera foi o primeiro filme a ser indicado a um Oscar de melhor filme. Caramba. Chupa, Branca de Neve. Você diz a primeira animação. É. Ah, tá. O Pedide tem uma... Se fuder. Entrando em factoides mais zoados. Reddit, né, cara? Ixi, lá O cara vem. meteu... Proibidão, alguém proibidão. meteu- Não, alguém mandou assim, tipo... Hoje eu aprendi que a idade das princesas da Disney tem uma mediana de 16 anos, Sim. Nossa. uma moda de 16 anos e uma média de 396,5 anos. Que?
Pera, deixa eu pensar. Tem que ter uma... As duas primeiras páginas estavam corretas, a segunda, a deixa eu terceira pensar. buguei. Deixa eu pensar qual que é a mediana, arregaça moda média. e É que elas média. estão envelhecendo ainda, pô. Não. Não? Não. Calma, gente. Tá, eu sei qual é, Qual é a princesa que ferra? Qual Eu que é a não mais lembro o velha? nome dela, mas é aquela lá, azulzinha. Aquela azulzinha. Smurfette. Não é Planeta do Tesouro. Qual que é aquele Vocês querem filme? uma dica? Por favor. Sim. É na água também. É de Avatar. Atlantis? Atlantis. Ela tem tipo uns 300... Aquela menina do Ela cabelo tem cinza? mais de 8 mil anos. Aquela é da Disney? Eu achei que era de outra. É, É da só Disney, é um é filme da extremamente flopado. E ela, Apesar de ser ela muito- também é uma rainha, né? Não é uma princesa. Mas dentro da conta que o cara fez, são várias personagens Né, a gente pode problematizar um pouco mais a Branca de Neve, porque ela tinha 14 anos, né? que não necessariamente são princesas. No século XVIII, quando escreveram o original que eles se basearam, eu acho que era legal. Inclusive, o negócio sobre ser princesa ou não da Disney, tá ligado? É um bagulho muito bizarro, né? Sim. Porque você pode ser demovido. Você era uma princesa e você não é mais. Aconteceu com quem? Aconteceu com a Esmeralda, Aham. do Corcunda de Notre Dame. Ela era Ela perdeu o emprego de... Nossa, ela perdeu o emprego. Ela já foi parte do portfólio de princesas da Disney. É verdade. E a Tinkerbell, a fadinha do... É que a Tinkerbell ganhou uma franquia própria, né? Ela ganhou a franquia. A franquia ela, Fadas. ela nunca foi uma princesa. Mas é que antes ela era incluída em eventos, em produtos sobre as É princesas. pra vender, Disney. é pra vender. Mas demorou horrores pra Merida de Valente também ser. Alice no País das Maravilhas não é. A Merida, nem sei como é que ela entrou, né? Porque ela não é, Alice, ela pô, não é Alice- muito Ela é princesa princesa. Disney. Tá, mas Alice não é muito realmente princesa. não faz o menor sentido ser uma princesa. É, pois é. Ela nem é da realeza, essa aí, É. Teórico. né? Tecnicamente. E a Merida é a única princesa que tem irmãos. 3. Já que estamos falando de... A Moana também tem. Agora, mas a Moana não é princesa. É, sim. Eu não sou princesa. Eu sou a filha do chefe. Mesma coisa. Não. Você tá de vestido e tem um bichinho de estimação. É uma princesa. Inclusive, a Moana, não sei se vocês viram isso também. Cara, é zoadíssimo, mas teve uns, sei lá, uns anos atrás que as pessoas jogavam no Google assim, qual a altura da Moana? E o Google respondia que ela tinha 2,29 m. Tá ligado? Caralho. Maori. Cara, então... Era mediana. Não. Lá vem... Eu até tentei procurar, eu não encontrei a fonte, porque daí no final você entra num loop, tá ligado? Você começa a pesquisar a altura da Moana. Daí você vai buscando um site, daí os sites vão falando assim, a altura é tanto, a altura é tanto. Daí você chega no ponto que a referência fala assim, não, o Google fala que é tanto. Só que você nunca encontra de onde o Google tirou essa informação, tá ligado? Entendi. Porque, tipo, eventualmente... Quando não tinha ninguém falando da altura da Moana, alguém falou que ela tinha 7 feet 6, tá ligado? Que é 2,30 metros quase. Alto. E daí isso foi parar no Google e daí virou um fato, tá ligado? Não, Não, e agora que o Google tá substituindo os primeiros resultados por IA, eu tô super seguro que isso não vai piorar se jogar negativamente. agora, ele vai falar que ela tem 7 feet 6, tá ligado? Ainda? Ela Calma, ainda vocês não fala- viram ele como é que foi ainda Moana 3, pô. Moana 3, se ela é bombada, eu sou Moana. O The Rock na frente, assim. Que inclusive, tipo, eu cheguei nisso aí vendo tipo, tem um site de notícia de esportes que é SB Nation, tá ligado? E daí tem, tipo, a manchete assim, Let Moana play pro basketball, tá ligado? Cara, Diogo, você deu uma volta maior que a minha. E eu achei que eu tinha ido longe numa saga de treinamento. Cara, Mas é isso, e daí tipo assim, você vai pesquisando e daí você vê assim, a galera assim, não, galera, claramente ela não tem 2,30 metros. Porque daí, tipo, eles começam a calcular assim, ela tem uma galinha de estimação, a galinha tem tantos centímetros de altura. Então, tipo, se você calcular que ela equivale a, sei lá, 8 galinhas, ela tem... sei lá, 1,60 m, 1,70 m, tá ligado? E daí tem pessoas que não, assim, elas falam assim, não, ela obviamente tem 2,20 metros de altura, porque ela é da Polinésia, e as pessoas lá são muito altas, e não sei o que, daí você fica assim, cara, não é possível. a partir de agora eu só meço Princesa da Disney em galinhas de altura. Dá 5 galinhas e meia, mais ou menos, a altura. Dá. Cara, Mas, cara, tipo, isso não era nem IA ainda, tá ligado? Sim. A gente nem falava em IA, mas já é um exemplo de como os negócios Pode dar ruim. podem dar muito Profecia autorrealizável. Cara, não, é de novo aquele caso lá da ilha que eu falei, no meio do Mediterrâneo, que tem uma informação de que um piloto americano teria explodido ela por causa da guerra da Síria. Só que o problema é que as duas fontes são 2 jornais e um menciona ao outro como fonte. Aí você fica, como assim? Uma ponta um pra outra. Ouroboros de de fonte. informação, tá ligado? Cara, vocês querem uma coisa... Vocês, eu não sei
sei se vão saber, mas tem um factoide muito de nerdola das princesas, que não chega a ser desconhecido. Mas vocês sabiam que existe um detalhe pra mostrar qual princesa é princesa de nascimento e qual princesa é casada com alguém da realeza? Ai, pelo amor de Deus. A Disney, nos filmes, sempre dá pra ver isso? Não nos filmes, mas tipo, no em filme questão você, de pela publicidade história, você das vê, né? princesas, as princesas que usam luvas longas, elas são casadas com alguém da realeza. As princesas que não têm luvas são princesas de nascimento. O Mickey é uma princesa de nascimento. Ninguém tá falando do Mickey. Mas ele tem luvas curtas. Daí eu já não tô sabendo das luvas curtas, pô. Eu achava que pra ser princesa da Disney só precisava ter os animaizinhos seguindo. Assim. Os passarinhos, né? O Pateta é uma princesa de Requisitos nascimento. ter um amigo animal. Achar alguém da realeza ou ser da realeza. Cometer uma honraria na China. Quem vocês acham que é o maior assassino da série das princesas da Disney? Mulan. Ah, que raiva de você. Mas faz todo sentido. Né? Claro, chinês, pô. Tens 1 bilhão pra matar, pô. Tu vai... Não. Porque ela foi pra guerra, mano. O raciocínio foi correto, porém o Marco falou da forma mais errada possível. Chinês, óbvio. Tu falou o vilão mais malvado, né? Não, que mais matou. perverso, A que Mulan- mais matou. Não, a Mulan, Não, a Mulan é a princesa. ela é o maior Ela assassino. Ela a princesa que mais matou. Ah, eu achei que fosse um vilão... É que eu não vi Mulan. O vilão da série O Mulan. teu argumento estava certo. Ela foi servir na guerra. Tá, não, tudo bem. Não. A Mulan, tipo, a gente não tem um número, né? Não tem um body count da Mulan aqui. Mas... Confirmed kills. não tem isso, não tem. Puxa o frag aí, né? Mas tem uma cena em que a produção de Mulan teria animado 2.000 Unos descendo uma colina. Sim. Que é a cena em que ela dispara um canhão e a avalanche Porra. Ai, eu adoro em cima aquela dos cena, caras. cara. Que é a hora que ela salva a China. Né? Porque ela faz essa queda aí. Tanto é que existe uma teoria que o personagem que mais respeita a Mulan no filme é o chefe Uno. Porque na cultura deles, eles não fazem a distinção de guerreiras, mulheres e homens. Eles são guerreiros. Vai lá, filha. Sim. Então, como foram animados 2.000 soldados Unos e a gente só vê 6 deles depois de novo. Caralho. 6 personagens que estavam naquela batalha, eles aparecem vivos depois. A gente pode estimar que ela tem um kills confirmed de 1.994 pessoas. E se você quiser incluir os cavalos, daí sobe pra 3.994 casualties, né? Não, Já que na ok, guerra, aí eu vou julgar. Aí na eu guerra vou tá você normalmente contabiliza, né? Tanto animais quanto combatentes, aí subiria pra 3.900 e porrada aí. Posso fazer um comentário completamente aleatório? Hoje o Marco só tá xingando chinês, mas tá quietinho sobre as princesas. Eu tô de cara, cara. A gente no carro, eu falei assim, ô Saori, hoje tu se consagra, né? Princesa dela. Não, eu só tenho umas coisinhas pequenas pra falar. Tá ligado? Porra. A enciclopédia abriu. Pois é, do nada. A gente devia ter escolhido esse tema quando falhou o microfone dela, cara. Porra. Nossa, eu me matava. Imagina ela no fundo. Pula! Se você tá curtindo esse rolê, Festa estranha com gente esquisita. tem como você apoiar a produção de mais episódios. Você pode se tornar membro no YouTube ou apoiador através do Apoia-se. Olá, eu gosto de dinheiro. Os links estão na descrição do vídeo ou do podcast, dependendo de onde você tá ouvindo ele. Agora, se você tá achando a gente muito folgado por lançar episódios só a cada 2 semanas... Não, agora que eu não vou mesmo. Eu já odeio trabalhar. Agora você falando, agora que eu não vou mesmo. Também dá pra resolver isso. Nossos membros e apoiadores recebem um material extra de cada episódio. São aqueles trechos que não foram pra edição final, tem a gente divagando sobre outros assuntos ou simplesmente se perdendo no assunto principal. Nossos apoiadores e membros recebem esse material na semana em que não tem episódio, eles têm esse episódio extra. Nessa semana, por exemplo, nós temos grandes momentos como esse aqui. Cara, e outro que foi muito mudado é o Mulan, porque ela era um personagem muito mais merda. Muito mais merda no original. O filme ia se chamar China Doll. Já começa bem. Caralho, Começa bem. E o foco era sobre uma menina chinesa oprimida
que vivia na miséria até que um príncipe charmoso britânico vai resgatar ela. Nossa, o roteiro é horroroso. Ia dar muito bem. Esse ia dar muito certo. O roteiro é horroroso. Só que daí na mesma época apareceu um outro cara, esse Robert Sansouci. Apareceu um aleatório, olhou e disse, gente, isso é uma bosta. Não, ele fez um pitch lá com a Disney pra fazer um outro filme. Inclusive, quem entende inglês assista Pitch Meeting, porque é muito bom esse canal do YouTube. Tá. É muito engraçado. Mas aí ele fez um pitch lá, foi lá e disse, eu tenho essa ideia aqui pra fazer um rolê. E aí ele veio também. Eles já estavam produzindo esse China Doll horroroso. Meu Deus. E ele disse, então, eu quero fazer de uma mina chinesa. Aí eles ficaram, mas pô, 2 minas chinesas, entendeu? Pegaram o roteiro e eles é realmente melhor. Vamos fazer o teu. Não, o problema é, pô, nós vamos ter que fazer essa segunda ruiva, sei lá, vamos ter que mexer de alguma forma pra não confundir as duas chinesas. Mas aí... Ou também tem esse aqui. Cara, mas falando... Não é teoria da conspiração. Moana Pose. Era uma atriz pornô, já morreu. Mas pior que eu tava guardando uma desde as rapidinhas que o Marco falou da Disney em si. Uma das coisas que eu adoro na Disney é que os funcionários têm autorização pra qualquer pessoa que estiver pedindo alguém em casamento, eles atrapalharem o pedido. Quê? Se tu vai na Disney... Ah, no parque. É, no parque. Tá. Se tu vai na Disney e de surpresa... Na rua, né? Tu quer... A Disney tem agentes para todos os lugares. Tem mesmo? Tem mesmo? O cara dando um toco no buquê assim, não! Mas é bem isso que eles podem fazer. Eles podem fazer isso. Se tu for na Disney e quiser pedir alguém em casamento de surpresa, tu não pode. Porque existe todo o pacote de casamento que você vende. É tipo... Ai, claro. Por motivos de capitalismo. É tipo o cabeleireiro da noiva, entendeu? Não pode. E daí os funcionários têm autorização pra ir lá e dar um tapinha no anel. Não vai casar, não. Vai comprar meu pacote. Caramba, não. Mas, mano, na boa, assim, tem que ser muito cuzão. Tem que ser muito cuzão, tá ligado? Você tá vestido de... Branca Diogo. de neve, tá ligado? Diogo. Vestido de Mickey, tá Diogo. ligado? Só que ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo eles não... Ao mesmo tempo eles não podem sair do personagem, né? Quê? Ao mesmo tempo eles não podem sair do personagem. Então... Ele tem que evitar um casamento imitando o Mickey. E ainda tem esse aqui. Tem algumas princesas que estão casando e tem o padrezinho, aquele barrigudo que parece um papa. Tá. Que tá de pau duro. Ah, tá. Caramba. Eu não lembro o filme, mas eu tô ligada Né? nisso. Peraí, volta. Eu tô Ele tá ligada. fazendo cerimônia do casamento da princesa e mais alguém. Eu acho que é da Bela e a Fera. E o padre tá com a barraca armada, pô. Não tem porquê, tipo, a barriga dele é redonda e de repente, tipo, assim, pum, tá ligado? Cara, eu digitei a Bela e a Fera, pau duro. Caralho, Diego. Todas as imagens foram borradas pelo Safe Search. Eu não tô dizendo uma imagem. Todos os resultados foram borrados pelo Safe Search. Mas eu acho que não é a Bela e a Fera, porque eles teoricamente cara. não casam, só tem o baile depois. Tem... Cara, É bom, a gente pode ver todos os... procura aí, padre pau duro Disney, então. Padre pau duro. Nossa senhora, tá aí, eu pedi pra tirar o borrado e não tava na live. Nossa senhora. É óbvio que apareceu a fera! É óbvio! Apareceu muita coisa, Saori. Eu não quero conversar sobre o que eu acabei de ver. Eu vi muita coisa que eu não queria ter visto quando eu cliquei ali. Então vá lá na nossa página do Apoia-se ou também no nosso canal do YouTube e, se você puder e quiser, apoie aí o nosso podcast. Então vamos pro resto do show. Quem é Minigames? Você Sou não eu. tinha minigame até hoje de manhã, não era? Mas então, eu ia. Eu Melhor tinha um que alguns assunto. que inventam na hora, né? Ficou bom aquele do Jesus. Falando esse cancelado, o meu do Jesus ficou ótimo. Então, o meu minigame é daquele dos... Vou falar 3 fatos pra vocês e vocês têm que acertar qual deles é mentira. Tá. E a minha motivação, eu tenho com esse negócio engatilhado já desde quando a Saori começou a reclamar da minha bebida. Vocês lembram aquela bebida Caraca, que eu fiz até lá? rancoroso pra cacete. Eu ia né? fazer um assunto sobre bebidas bizarras. É verdade, tu falou muito disso mesmo. Daí, na hora eu comecei a puxar assim, peraí, eu tenho aqui um esquema esquemoso pra minigame, que acho que vai dar certo. Esquemoso. Então é o seguinte, vou falar pra vocês 3 bebidas e vocês têm que me adivinhar qual que é a falsa, tá? Escolhe 1, 2, 3. 2, 3. 2. 3, tá bom. Normalmente a gente tinha as opções, mas agora... Errou, perdeu, não ganhou ponto. Acabou o minigame, galera, é isso. Ó, no Oman, há uma tradição quando um novo poço de óleo bruto é achado,
Durante a celebração, uma pequena quantidade do primeiro jato sai do poço, é guardada num cantil e é oferecido pra quem achou o poço. Geralmente misturado com araque ou chá. E o cara tem que beber. Eca, mas tá. Qual que é a proporção óleo, chá? Não sei. Não explica. Tá. Ok. Ok, beleza. 1 ou 2? 2. Tá, essa que você não foi. Pra você, qual que eu vou ler? Porque... A 1, então. Tá, 1. Então vamos lá. Tem um bar no Canadá que oferece um shot de whisky com dedão humano dentro do copo. Tá. Que nojo. Do pé ou da mão? Dedão. Dedão do pé, né? É do pé? Ah, É que polegar, que a gente chama ele de polegar, Pois né? é. Eu chamo de dedão também, às vezes. Não? Bom. Até. Polegares. Enfim, esse não era o ponto. Irmão de todos, Ok, fura bolos. tá. E a última opção é a melhor de todas, né, cara? Que? Na Nova Zelândia tem um pub que vende esperma de cavalo saborizado de maçã. Custa $25 neozelandeses por um shot de 30 ml. Saborizado me dá a impressão que tipo, é puro esperma. E aí eles pegam um jatinho e fazem... E é isso que saboriza. Eles deram muito abacaxi pro cavalo. É cremoso. Deram muito abacaxi pro cavalo. Daí, né, as duas histórias aqui eu tenho um pouquinho de detalhes depois pra vocês quando vocês votarem daí. Cara, E aí? eu me perdi nos números, mas eu duvido dos dedão humanos simplesmente pela lógica e logística de conseguir. Eu duvido do petróleo ali. E tu? Eu acho que é muito insalubre. Eu acho que a pessoa morre se ela tomar petróleo. Ah, tá, é porque um dedão humano não é, né? É porque do dedão eu sei que é verdade. Oh, que nojo. Eu conheço essa. É isso aí. Vocês dois ganharam ponto e a Saori perdeu ponto. Não perdi, não, só não ganhei. Não ganhou ponto. Tá, mas só me explica qual é a logística de ter um dedão humano num Então, copo. a história é o seguinte. É mais salubre que petróleo. Não! Porra, petróleo eu acho que... Cru? Mata, né? É, pois é, um dedão assim, é nojento. Eu vou lembrar pro resto da minha vida e vou sentir gosto de unha na minha boca. Nossa, não. Ó, Todo dia eu vou acordar Eu com gosto de bebo unha na minha boca. petróleo, mas não bebo um treco com um dedão humano dentro. diz a história que essa tradição no bar remonta desde a época da proibição. Dois caras estavam fazendo uma run, estavam levando o uísque do Canadá para os Estados Unidos. E no trajeto, um deles meio que saiu do carro, daquela charrete lá, e deixou o pé ensopado. Daí tiveram que terminar a run, porque estavam fugindo com bebida alcoólica no carro, né? E quando chegaram no destino para descarregar o álcool proibido, etc., o cara percebeu que o dedo dele tava gangrenando, tava roxo já, não sei o que. Ah, eu vou vomitar. Daí o cara que tava junto decidiu pegar um machado e cortar o dedão e decidiram montar num copo com... Pra conservar. Pra conservar, mas... E aí descobriram que é gostoso. Não, peraí. Daí... Mas de forma comemorativa, tá ligado? Quem comemora com fucking dedão gangrenando? Ah, os caras completaram o trabalho, sei lá, foi uma aventura, daí... Sei lá, tá ligado? Cortaram o dedo do cara e... Eu fico pensando também no cara assim, ó. Cara, eu vou pegar um machado e eu vou cortar só o seu dedão fora, tá ligado? E a pontaria? Só o seu dedão, e a pontaria do cara, tá ligado? Abre bem o dedinho pra fora. Assim. Esses dedinhos vesgos aí. Imagina você confiar no cara de pegar um machado. Meu Cara, Deus do céu, não, cara. não. Não, mas lembrando, um prefiro dedo petróleo. frostbitten, né? Tu não sente nada, né? O cara botou verdade. o machado ali e... Tá ligado? Pisou, tá ligado? Enfim, e botaram lá. Daí parece que o dono de um bar achou na década de 70 aquilo lá, estranhou, enfim. E hoje em dia os caras têm... Ah, um cara sensato que estranhou. Cara, tem esse drink... Ih, cara bota, né? Mas é o mesmo dedo. que tá lá Então, desde Nossa, sempre. não, hoje em dia... não pode então, é um dedão, só que assim, ó, primeiro, o dedão, ele é renovado a cada vez que um cliente do bar perde um dedo. Qual é a probabilidade? Não sei. Tá ligado? As fotos que eu mandava pra vocês ali, cara, um dedão muito encroado. Parece uma beterraba. Manda, tá ligado? manda aí, Não, mano, é por isso que eu digo, o ser humano tem que acabar, entendeu? Acabou, chega. Cara, isso aqui é muito bom. Meu Deus do céu. cara. Tá, enfim. E a segunda é o seguinte, que... A segunda observação desse caso específico. Ah, tá. Quem bebe enquanto tá virando o copo é obrigado a encostar com o dedão no beiço. Nossa. Nossa, eu prefiro o petróleo. Eu morro bebendo petróleo. Então, Tranquilamente. eu acho que o dedão o cara vive, mas a qual custo? Eu prefiro morrer com o Às vezes era petróleo. melhor ter morrido. Às vezes o petróleo era melhor. Deixa eu mandar a foto do dedão pra vocês verem. Não quero. O seu ou da... Cara, olha isso, velho. Olha esse dedão, cara. Não quero ver. Eu não vou Olha ver. essa Saori, olha Não ali. vou, Parece não um vou. tronco de árvore. Não vou.
Eu não quero isso na minha bem mente. de boa, pô. Parece um... sei lá. Não, não. É igual um dedão, só que não com o resto do corpo. Existem algumas coisas nesse podcast que eu coloco um limite pra minha saúde mental que já é meio baixa, entendeu? Tu viu? O negócio parece um... Como é que Nossa, é mano, aquela que comida isso? roxa? Não vou olhar. Parece um radite, tá ligado? Beterraba, pô. Parece É uma uma beterraba. O negócio é uma beterraba. Não, Todo encroado. Caralho. Nossa, não, mas o foda é que dá pra ver que é um dedo, cara. É. Meu Deus. Imagina do aquele céu, encostando no teu beicinho assim, ó. Tá ligado? A unha tá feitinha, né? Tá, como é que a vigilância sanitária deixa um negócio desse acontecer? Velho, sei lá. Sério? É onde? É no Reino Unido? Esse é no Canadá. Canadá, eles nem... Não, eles têm healthcare. Não, Tem. é no Canadá? Esse bar é do Canadá. Ah, tá. O que tem é o da Nova Zelândia, que é o do... porra de cavalo. Nossa. Vamos lá. Isso existe mesmo, tá? O dono do bar, Jason Varley, disse que não é um pedido muito popular entre os homens em geral. Ah, não diga! O proprietário de cavalos de corrida e fornecedor de sêmen, Lindsay Kerley, diz que nunca experimentou o seu produto, mas que lhe garantiram que ele é delicioso e parece um milkshake. Os cavalos são testosterona pura, sabe? Eles não têm colesterol, então a ideia é de que você tome um gole e se sinta como um garanhão, disse ele. Cara, isso só Infelizmente, Isso só Kersley não conseguiu comprovar os efeitos benéficos, pois carece de testes a serem realizados. Cara, eu acho engraçado como... Nesse lance de machosfera e red pilados, né? Nada é mais gay do que o cara muito macho, né? Não. Sempre que o papo é muito hétero e macho, fica muito gay. Sim. É impressionante, mano. Pô, testosterona pura. Porra de cavalo. É por isso que, tipo... Cara, é o negócio da ferradura lá, tá ligado? A questão é que eu parei pensando no fornecedor de esperma de cavalo. Como ele faz isso? Mas isso aí... Usa luva, porra. Você pensar Não sobre... ajuda, cara. Não ajuda. Você pensar sobre, tipo, que as pessoas fazem inseminação artificial Levando dos em cavalos. consideração que essa é uma profissão cientistas já difícil. masturbaram um golfinho, é verdade. Não, isso aí. Não é nem a pior coisa que gozou nesse podcast. Chega, acabou. Deu. Você Não Precisa Saber Podcast é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição ficou por conta de... Saori Almeida. Para mais detalhes, imagens, você pode conferir o nosso site ou também chegar aí no nosso YouTube ou na nossa página do Apoia-se. Também dá para seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Todos esses links estão na descrição desse episódio. Se quiser mandar uma sugestão ou uma correção de alguma coisa que a gente falou aqui, você pode mandar um e-mail para você, nprecisapodcast@gmail.com. Só uma pausa. Eu acho que o retorno do Marco travou. Eu parei de ouvir. Não, eu tô Tu não tá me escutando? Não. Eu tô ouvindo. Eu acho que é cérebro mesmo, que... Vai tomar teu cu. tá me bloqueando. Você pôs um supressor de Marco na sua mente. Eu tô ouvindo ele bem, pô. Saudável. Eu tô ouvindo. Fala aí, Marco, peraí.